Graças ao Senhor, estamos avançando para a etapa final dessa série de mensagens e eu quero iniciar esta mensagem lendo Mateus capítulo 5, versículo 48. Essa palavra de Jesus faz parte do seu sermão conhecido como Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus nos apresenta aquilo que nós podemos considerar como sendo a constituição do reino de Deus. Constituição que rege, que expressa e que manifesta as pessoas, os cidadãos do reino de Deus. E neste capítulo 5, no verso 48, Jesus diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor nos faz aqui uma tremenda declaração. Ele nos revela algo surpreendente. Ele diz que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Em que nível? Em que padrão de perfeição? Ele diz, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E o que Jesus nos apresenta aqui não é simplesmente um comportamento, um desafio, uma exortação a termos um tipo de comportamento, mas a sermos perfeitos. Ele diz, sede vós perfeitos. E aí ele nos surpreende com esta referência, dizendo que a vontade do Pai, a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos como Deus é perfeito, no nível de Deus. Isso, num primeiro momento, nos surpreende e parece inacreditável, uma coisa impossível, inatingível. Mas é esta a declaração que Jesus nos faz aqui em Mateus capítulo 5, no verso 48. E quando nós voltamos lá para Gênesis 17, em que nos é revelado o nosso chamamento em Abraão, quando Deus aparece ali em Gênesis 17:1, chamando Abraão, que é o nosso pai espiritual, nosso pai da fé, e diz a ele, Abraão, eu quero que você ande em minha presença e seja perfeito. O que Deus está nos revelando ali é esse chamamento, não só a prática da presença de Deus, mas também esse chamamento à perfeição. É isso que Deus está dizendo para Abraão, que ele está nos chamando para essa condição de perfeição. E aí, ao nos chamar à sua presença, nós já consideramos que o que Deus deseja produzir é um relacionamento com Ele, são experiências com Ele, de convivência, de caminhada, de conhecimento, que vão permitir que Ele se dispense para dentro de nós, seja infundido dentro de nós, na sua essência, que é o amor. Por isso que lá nós já consideramos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, o Senhor nos dizendo que o amor, que é o próprio Deus, é este elo, esta ligação da perfeição. Então, nós temos num primeiro momento um chamado de Deus à sua presença, à prática da sua presença, para que nós possamos desenvolver um relacionamento, uma comunhão, um conhecimento de Deus, que vai gerar, como consequência, experiências com Deus, que são as experiências do amor de Deus, da própria natureza de Deus. E esse amor, então, ele é o elo que vai produzir e que vai nos levar, então, a esta condição de perfeição. E aqui, então, o Senhor está dizendo, está nos trazendo essa revelação de que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos, como Deus é perfeito.
E para nós entendermos melhor o que Deus considera como perfeito, qual a expectativa de Deus em relação a esta perfeição, nós precisamos ir para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13 da carta aos Efésios, nós lemos: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui, a palavra de Deus nos fala sobre perfeita varonilidade, que significa sermos varões, homens perfeitos. E vincula isso, sermos homens perfeitos, à condição de atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que Deus considera como o homem perfeito é o homem que alcança a condição de ser plenamente igual a Cristo, ou desfrutar, obter a plenitude do que Cristo é, do que Cristo representa. Isto é a condição de perfeição. Nós nascemos herdando a condição de Adão. Adão foi criado por Deus para ser este homem perfeito. Mas Adão caiu em desobediência, em pecado, e foi corrompido totalmente pelo pecado, de maneira que se tornou impossível este homem, esta humanidade, na condição de Adão, da semelhança de Adão, alcançar este nível de perfeição, a varões perfeitos. Por isso foi necessário que Jesus viesse a este mundo, para que ele pudesse regenerar este homem, nos libertando da condição de Adão, da condição adâmica, da natureza que herdamos de Adão, para uma nova vida, para uma nova natureza, trazendo para dentro de nós a natureza divina. Então esse foi o objetivo de Jesus ter vindo, ter se encarnado, e lá na cruz do Calvário, quando ele nos atraiu a ele, nos trouxe para dentro dele, e a partir daquele momento que nós fomos batizados para dentro do corpo de Jesus, então nos unimos a ele, na sua morte, no seu sepultamento e também na sua ressurreição. De maneira que ao terceiro dia, não somente Deus trouxe novamente à vida o seu Filho Jesus, mas trouxe a todos nós que cremos na sua obra. Fomos, portanto, em Jesus Cristo feitos novas criaturas, com uma nova natureza, com uma nova vida agora dentro de nós. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, na condição de filhos de Deus, em Cristo Jesus, Deus, então, vem trabalhar em nós esta perfeição que Ele desejou desde o princípio. Assim, esta obra de Deus aponta para Jesus. E para nós entendermos melhor ainda o significado desse homem Jesus, desse Deus encarnado que se fez homem, eu quero ir com vocês lá para Mateus. No capítulo 3, versículo 17 de Mateus, nós lemos: Deus apontando para Jesus, logo após o seu batismo, e fazendo esta declaração: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Novamente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 5, em uma outra ocasião, lá no Monte da Transfiguração, novamente uma voz do céu, a voz de Deus, veio e diz a respeito de Jesus exatamente isto.
este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que isso significa? Significa que Deus está apontando para Jesus e está dizendo: é este o tipo de gente, o tipo de ser humano que eu amo, que é meu filho, em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo, não é aquele tipo de Adão, desse Adão caído em rebeldia, em pecado. Adão não é o tipo que Deus deseja, não é o tipo que representa este propósito eterno de Deus ao ter criado o homem, ter criado a humanidade, ter nos feito. Na condição de Adão, nós não somos os filhos amados de Deus, em quem Deus tem prazer. Mas agora, através de Jesus encarnado, Jesus como homem, Deus vem apontar e dizer: é esse o tipo de homem que eu tenho prazer. É este o tipo de homem que eu sempre desejei. Este é o homem que é a minha obra-prima. Assim, o desafio de Deus, e é um desafio tão grande que é do tamanho de Deus, é nos transformar e nos levar da condição de Adão para a condição de Cristo Jesus. São dois extremos. Por isso, esse desafio é do tamanho de Deus, de nos restaurar, nos regenerar, nos dar a sua vida, a sua natureza, o seu espírito, a sua presença, a sua glória, o seu reino, para que sejamos transformados de homens com a condição de Adão caído, no pecado, nas trevas, condenado diante de Deus, inimigos de Deus, para a condição de perfeição representada e manifestada no homem Jesus Cristo. Este é o desafio de Deus para mim, é o desafio de Deus para você também. É isso que Deus quer realizar em cada um de nós, no seu propósito eterno. Deus sempre nos desejou na condição de seu Filho Jesus Cristo. Adão, no máximo, se tornou uma criatura amada por Deus, porque Deus nunca deixou de amar o homem. Mas o Filho amado é Jesus, como representante, como esse primogênito de uma nova raça, o primeiro de uma nova raça, o primeiro criado dessa raça de filhos de Deus, em quem Deus agora aponta e diz: agora sim, eu tenho prazer. A minha oração é que esse anelo de Deus, esse propósito de Deus, se torne também o nosso propósito e que a nossa vida esteja conduzida e posicionada na busca da realização desse propósito, ao nos oferecermos a Deus, nos apresentarmos constantemente, continuamente em sua presença, para que recebendo dele a sua essência, que é o amor, esse amor realize em nós toda essa obra de transformação, pois só o amor o amor do tipo de Deus, da grandeza de Deus, esse amor ágape, é poderoso para fazer essa obra dentro de nós e também através de nós, nos transformando, nos edificando, nos levando a atingir a estatura de varões perfeitos, a medida completa de Cristo. É isso que Deus considera como perfeição. É isso que Deus apontou lá em Abraão. E é isso que Deus agora está desejando realizar em cada um de nós. Que o nosso coração se abra totalmente a esse propósito de Deus, em oração, em busca, em súplica, em desejo de sermos transformados e alcançarmos a condição perfeita em Cristo Jesus, o nosso Senhor Deus Salvador. Amém.